E aí, pessoal, tudo bem? De volta, graças a Deus, né? A voz ainda não está muito boa, mas eu não posso deixar de parar com os vídeos aí, eu não posso deixar parar os vídeos, né? E as postagens que a gente vem fazendo aí ao longo do tempo. Eu estou há 2 semanas aí, né? Eu até coloquei um vídeo aí no canal falando sobre essa questão do resfriado que me pegou. Eu estava melhorando um pouco, né? E tive uma recaída, e a recaída, realmente, toda recaída é muito ruim, né? Pesada. E eu fiquei aí uma semana, né, sem voz praticamente, fiquei impossibilitado de gravar vídeo para vocês, tá bom? Mas estamos de volta aí, o canal Amor e Paz de volta, né? Ativa o sininho aí que vocês vão receber aí os vídeos aí consecutivamente. Acredito eu que agora, né, vai normalizar, eu não vou, acredito eu que eu não vá pegar mais essa virose, para a gente poder seguir com nossos assuntos aí no canal, que é muito importante, tá bom? Bom, como eu falei aí, canal Amor e Paz, se inscreva. Você que está chegando agora, que não conhece o propósito do canal, se inscreva no canal, ativa o sininho, dá o like lá, que é muito importante. O objetivo do canal é trazer informações sobre a Bíblia, fazer analogia aos dias atuais com passagens bíblicas, né, antes de Cristo, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, tá bom? E se tiverem dúvidas, quiserem perguntar ou dar sugestões sobre assuntos que vocês queriam que são pertinentes aí, que eu comentasse e falasse aqui, né, deixe os comentários aqui, né, pede, e eu vou lá e faço um levantamento e trago para vocês aí, com a maior humildade, aquele pouco que eu conheço. Gente, hoje eu decidi fazer esse vídeo aqui com um objetivo muito sensato, né, e pensado ao longo desses 3 dias para cá, né? Esse tempo que eu estou aí um pouco acamado, me recuperando do resfriado, eu tive tempo para poder fazer algumas análises com relação a estudos que eu faço periodicamente, independente do canal. Eu estudo bastante sobre a Bíblia, sobre os dias atuais, sobre relações humanas, sobre o ser humano, né? E a gente chega a algumas conclusões que muitas das vezes são conclusões um pouco tristes e que nos levam a um pensamento muito crítico, né, da minha parte, por conta da atitude das pessoas no dia a dia, né? Então eu queria deixar esse vídeo aqui hoje como só uma chamada aí para aqueles que possam fazer uma análise, uma reflexão da caminhada que você escolheu, né, para a tua vida. A gente já vive tão pouco aqui, né? São 70 anos em média, 80. Tem gente que vai um pouquinho mais, um pouquinho menos. E aí a gente perder tempo com críticas, com questões polarizadas, né? E aí você acaba alimentando o ódio, né? A vaidade, e isso não é legal, né? Eu estou querendo falar aqui sobre uma questão muito delicada e complicada que hoje me preocupa muito com relação à evolução, não digo aqui do nosso país, mas eu falo da nossa humanidade, né, do mundo como um todo, né? A gente entra em questões políticas hoje, onde a política brasileira está polarizada, né? E está se externando isso para outros países do mundo, como Estados Unidos, né? E muitos outros da Europa. Eu não estou aqui para dizer que eu sou, né, de direita, eu sou de esquerda, eu sou de centro, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou ateu. Não, eu não estou aqui para falar sobre isso, estou aqui para falar sobre a maneira como a gente se comporta e o respeito que a gente tem que ter pela opinião do próximo. E eu vejo hoje que as pessoas estão perdendo essa referência de respeito ao próximo, à opinião de cada um, né? Eu penso que, como eu falo aqui nos vídeos do canal, que, poxa, a tua semente que você planta é o que você vai colher daqui a um tempo, né? Muitas das vezes essa semente, ela é plantada de uma forma correta, e aí você recebe o que de benefício, né? Aí o que nasce ali daquela semente que você plantou? Uma rosa, né? Bonita, bacana, esperançosa, e que leva, né, esperança para outras pessoas. Agora, quando você planta espinho, e aí você vai colher espinho, é natural, isso não tem relação nenhuma com religião
Ah, não, porque a minha religião prega isso, a outra prega aquilo. Não, isso não tem relação com religião. Isso tem relação com você, com o ser humano. Tem relação com a gente, né? Conosco mesmo, né? Então, assim, a gente tem que se policiar muito com o que a gente pensa, com o julgamento ao próximo. Isso está nas passagens bíblicas, né? A gente não deve julgar o próximo, né? Ah, poxa, mas fulano de tal decidiu isso, decidiu aquilo. Mas é a semente que ele está plantando, né? Então, assim, eu fiz um vídeo falando sobre amor, sobre o gostar, sobre o se apaixonar. Nós temos a obrigatoriedade de amar todos, né? Todos, de uma maneira bem ampla, amar a todos. Mas gostar, aí vai de cada um. Eu não sou obrigado a gostar de uma pessoa que tira a vida de outra, que comete atrocidades aqui na face da terra. Eu não sou obrigado a gostar porque eu não concordo com isso, porque o meu princípio não é esse. Mas eu tenho a obrigatoriedade de amar esse cidadão, né, e orar por ele, pedir para que Deus possa esclarecer a mente dele, que pelo menos no mínimo, Deus coloque a dúvida e a razão dentro da cabeça dele. Porque se pelo menos ele tem dúvida, ele vai pelo menos raciocinar se o caminho que ele está trilhando, se vai ser bom, benéfico para ele, se não vai ser. Não tem problema, ele não precisa pensar no próximo. Mas se ele mesmo pensar numa melhora em si, ele se melhorando, ele já está se melhorando para o próximo. Então é isso que eu venho deixar para vocês aqui de recado. Poxa, gente, não vamos criar ódio dentro da gente de pessoas que fazem, que ocasionam, que têm inveja. E aí tem muita gente que fala do olho grande. Ah, fulano de tal tem olho grande na minha vida. Fulano de tal está preocupado comigo. Olha, eu fiz isso, ele foi lá e fez igual. Gente, esquece isso. Cada um oferece o que tem. Infelizmente, a vida é assim. Infelizmente, nós somos seres dotados de limitação extrema, onde nós não conseguimos avançar no nosso conhecimento psicológico ao ponto de desvendar os segredos e os mistérios de Deus para que a benevolência esteja cada vez mais prevalecida dentro de nós. Nós vivemos uma busca incessante pelo aperfeiçoamento, né? Pela necessidade de estarmos melhores, né? Você não pode se sentir bem desejando mal ao próximo, porque a semente que você está plantando, ela acaba, né, trazendo para você frutos ruins, estragados, coisas ruins na sua vida. Então, se você vê que o irmãozinho está ali, está cometendo erro, você tenta ajudar. Mas se você vê que não tem condições de ajudar, não é pecado nenhum você se esquivar e deixar ele seguir o caminho dele. Mas não fique gerando energia negativa em cima desse irmão, gerando especulações. Olha, eu não faria isso, eu não faria aquilo. Será que não faria? Né? Será? Não sabemos. A gente vive em prol de uma realidade energética aqui na Terra. Né? É inegável que o planeta Terra ele funciona, tá? Tudo hoje é muito perfeito, ele funciona em prol de energia, né? O que é a luz são energias, o que é a escuridão são energias, ausência de energia, presença de energia, energia em excesso. O nosso organismo ele é dotado de energias, né? E tem muitos aí estudantes na área religiosa que já deixaram de estudar religião e estão para uma plataforma mais científica, que já comprovam que nós temos o próprio poder dentro da nossa própria mente, do nosso próprio corpo, de nos curarmos, né? Então, cara, se você vê que você está num caminho bacana, que você está fazendo bem e também não está atrapalhando o caminho de ninguém, siga e procure se tornar uma pessoa melhor. Mas, cara, é totalmente errado você julgar o próximo, julgar o que o próximo está fazendo. Eu dou um exemplo bem claro aqui, isso já aconteceu comigo e pode estar acontecendo com você aí, ou se não aconteceu, vai acontecer. Você passa na rua, alguém te pede um dinheiro, aí você diz assim, poxa, eu não dou dinheiro porque ele vai utilizar drogas com esse dinheiro, ele vai beber, né, e etc e tal. Gente, não cabe a nós julgarmos o que a pessoa vai fazer com a doação que nós demos. Tem muita gente que está na rua, que está pedindo ajuda e que é verdadeiro. E já pensou, parou para analisar se você negou o dinheiro para uma pessoa que de verdade ia comprar um pão, um leite para levar para o seu filho dentro de casa? Já parou para analisar isso?
e você julgou como uma pessoa que iria utilizar o dinheiro para comprar bebida ou drogas, pararam para analisar nesse contexto, né? O remorso ele fica muito grande. E assim, e faça o teu papel, né? Se o teu coração tocou ali, dá o dinheiro, ajuda. É com ele, o compromisso, a partir do momento que você deu o dinheiro a ele, o compromisso deixou de ser seu, você não perdeu a oportunidade de fazer aquela doação num pensamento positivo, de amor e caridade para o próximo. Agora, o que ele vai fazer com o dinheiro, Deus vai abençoar. Se ele fizer coisas boas e comprar comida, for se alimentar, levar para casa, para uma esposa, para um filho, Deus vai glorificar e vai multiplicar aquele dinheiro. Agora, se ele não for fazer, ele for utilizar esse dinheiro para coisas erradas, para coisas ruins, que o faça, né? É a semente que ele está plantando. Então eu deixo essa mensagem para vocês aqui hoje, porque a gente está passando por um momento delicado, né? De transição energética e espiritual aqui no nosso planeta, onde a população está distorcendo valores e coisas, né? Eu vou ser bem claro com vocês aí, nós recebemos uma notícia, né, há um dia atrás, de que a Preta Gil faleceu, né? Estava lutando contra o câncer e tudo, aquela coisa toda, e veio a falecer lá nos Estados Unidos, em Nova York mais precisamente, onde ela foi buscar um tratamento por conta de ter se esgotado aqui no Brasil. Os médicos desenganaram ela e ela foi buscar um tratamento nos Estados Unidos com o objetivo de se curar. E todo mundo sabe que a Preta Gil levanta uma bandeira, né, política para um lado. E ela falou muita coisa realmente com relação ao outro lado, desejando mal, desejando morte, desejando falecimento, que morra. Tudo bem, essa é a semente que ela plantou. Agora, não pode acontecer o que eu estou vendo nas redes sociais, nos comentários. Eu fico muito triste de pessoas próximas a mim, amigos meus, postando. Bem feito, né? Tá provando do seu próprio veneno e etc e tal. Gente, olha só, uma pessoa faleceu de câncer. Esquece se a questão religiosa, esquece a questão política, né? Esquece, né, a questão sexual, se é homossexual, se é hétero, se não é, e etc e tal. Pensa no ser humano, cara. É o ser humano que está ali. É uma pessoa. É um ser humano de carne e osso igual a você, que é um irmão seu. Deus falou, né? Fazei de vocês a minha imagem e semelhança. E ele fez. E nós somos irmãos em Cristo. E por que essa revolta toda? Por que plantar essa semente? Né? Ela teve a opção dela. Na concepção dela, ela achava que estava correto, fazendo o que estava fazendo. E ela vai pagar as consequências dela, se já não pagou, né? E aí do outro lado, né, todo mundo acredita que existe vida após a morte, eu acredito que existe, assim. Deus não seria cruel de nos igualar, né, a pessoas tão ruins como traficante, estuprador e etc e tal, e morreu, todo mundo está igual e foi, acabou. Não, não é assim. Lá do outro lado existe vida e eu acredito nisso, é uma opção minha, tá? Mas fora essa minha opção, eu acredito que você tem que respeitar o próximo. Assim como eu quero que me respeitem com as minhas concepções religiosas, né? Porque eu acredito num Deus verdadeiro, eu acredito numa vida verdadeira após a morte. Vamos respeitar também a opinião política, religiosa e sexual de cada um, né? Cada um planta a sua semente. Quem sou eu para dizer que o caminho dela está errado ou está certo? Eu não sou ninguém. Então, assim, eu estou vendo hoje, ontem, muitas pessoas postando coisas pavorosas, né, com relação a isso que aconteceu. Eu fico muito triste. Você, é o que eu falei no vídeo anterior, você não é obrigado a gostar, né, dela, você não é obrigado a concordar com o que ela pensa, mas você sim é obrigado a amar. É um próximo, é o próximo. É um ser que é teu irmão, você é a imagem e a semelhança dele. Então eu não preciso dizer que eu gosto dela, mas eu também não posso dizer que eu odeio, que eu quero mal e que é bem feito o que aconteceu com ela. Pararam para analisar o tamanho da energia negativa que se emana
diante de uma situação séria que aconteceu, né, um falecimento, uma morte por conta de uma doença severa que levou ela. Então para refletir sobre isso, gente. Poxa, pelo amor de Deus, a gente não pode prevalecer aqui essas questões. Eu tenho a minha opinião política, eu sei o que é certo para mim, o que eu quero para minha família, mas eu jamais posso julgar o irmão que está do lado, que sabe, que tomou as atitudes dele por conta do que ele acha que é correto. Cada um traça o seu caminho. Agora, cada caminho, cada cabeça é a sua sentença. Não é verdade? É assim que funciona. Agora, não posso, depois que aconteceu isso, ir para as redes sociais, falar A, B, C ou D, que fulano está criticando. O que eu abomino aqui é essa crítica, esse fogos que estão soltando porque ela veio a falecer. Eu não estou aqui puxando sardinha política para o lado de ninguém. Quem me conhece sabe qual é o meu pensamento político, mas eu não posso concordar com uma situação como essa. Apesar dela ser, né, uma pessoa que tinha um pensamento político muito adverso e muita coisa errada ela falou, muita coisa errada ela desejou, mas eu não posso falar dela da forma como ela falou de outras pessoas, né? Cada um oferece o que tem. Me cabe orar por ela, pelo espírito dela e pedir a Deus que esclareça a consciência dela. Agora, não posso criticar, falar mal, tem a família que está envolvida, é algo desagradável. Então eu deixo aqui para vocês aqui esse vídeo como forma de reflexão, para que vocês possam refletir sobre o dia a dia de vocês, né? É tão gostoso fazer o bem, é tão gostoso se sentir bem. Já teve aquela sensação de que você estava com um monte de contas para pagar, aí você pega ali o seu salário, paga tudo, aí você, caramba, eu não tenho um centavo, não sobrou nada. Caramba, mas eu estou bem, eu consegui pagar todo mundo. É isso aí, é essa emoção, a sensação de dever cumprido, de que você cumpriu com seus objetivos e que não julgou ninguém, não julgou se fulano de tal ali do lado comprou um carro, se ele roubou, se ele não roubou, se ele trabalhou, porque tem gente que é assim. Ah lá, tinha um carro velho, agora está com um carro novo. Pô, sabe-se lá o que ele anda fazendo por aí para conquistar esse carro. Quer dizer, é desagradável isso, né? Vamos viver a nossa vida, vamos tomar conta da nossa família, do nosso trabalho, da nossa esposa, do nosso marido, né, dos nossos filhos, daqueles que moram conosco. Vamos cuidar da nossa família, emanar amor, paz, né? E pense numa coisa, tá? Que isso é muito importante. Se você escuta a fofoca de alguém falando mal de outra pessoa para você, você pode ter certeza que essa pessoa que está fazendo esse papel contigo vai falar de você para uma outra pessoa também. Então não alimente esse mal na sua vida, não aceite ouvir, né, críticas sobre o próximo, né, condenações sobre o próximo. Viva a sua vida. Se você não puder ajudar alguém, mas também não atrapalhe o caminho da pessoa. Deixe cada um plantar a sua semente, está na Bíblia, né? O livre-arbítrio, está aqui, está na Bíblia. Se você pegar a Bíblia e você ler, eu não estou aqui obrigando ninguém a ler a Bíblia, né? Se você ler a Bíblia, está aqui, está escrito aqui, né? Não julgue o próximo, né? Está lá, Jesus falou que atire a primeira pedra aquele que nunca errou. Aí ninguém jogou a pedra. Por quê? Porque todo mundo ali era pecador, inclusive ele. Então, assim, é algo muito complicado, né, de você colocar na cabeça das pessoas que tudo que está aqui é muito simples. É algo complicado de você levar daqui até lá. Passa a ler a Bíblia, compreenda que você vai entender de uma forma mais ampla e você vai poder ajudar o próximo. Plante a sua semente, seja feliz, seja contente com o que você tem. Não é pecado nenhum você também almejar ter coisas melhores, né? Que pecado tem você querer ter um carro melhor, uma casa melhor, um salário melhor? Desde que seja licitamente, não existe pecado nenhum. Então seja correto consigo mesmo, com seus pensamentos, porque quem vai te cobrar, tá, na maioria das vezes, né, não é Deus, é você mesmo. Você nos seus pensamentos, você vai, caramba, eu falei aquilo para fulano, eu tomei essa atitude, eu fiz aquilo, né? Então, assim, pensa bem no que eu estou falando para vocês. Eu não sou aqui a razão da verdade, né? Eu não sou aqui melhor do que ninguém. Eu só estou aqui expressando aqui um lamento de coisas que eu não concordo, né? Esse é o meu pensamento. Eu não concordo. Não concordo porque eu digo o seguinte, né? Tem um certo ditado que diz que cada um se destrói sozinho. E aí está relacionado à semente que você planta.
Eu não vou ajudar ninguém a se jogar do precipício. Se eu puder ajudar a tirar, eu vou ajudar. Mas se eu ver que não tem jeito, eu vou fazer o quê? Eu não vou empurrar. Então, assim, é o que está acontecendo com a sociedade hoje em dia, né? Ao longo dos anos aí, a gente está vendo uma polarização não só política, como religiosa também, como em ideologias de gênero, né? Isso não existe, né? A gente passou por um processo de evolução muito grande, onde não cabe mais. Cuida da tua vida, evolui, seja feliz. O tempo que você vai perder falando de outras pessoas, criticando, julgando, é o tempo que você utiliza para você ler um pouquinho a Bíblia, compreender e evoluir nos seus pensamentos para que você possa plantar a tua semente e colher bons frutos. Tá bom, gente? Torcendo sempre para a evolução da sociedade aí, com um pouquinho que eu conheço, tentando ajudar vocês, tá? Faça uma reflexão sobre esse vídeo, sobre tudo que eu falei aqui. Não esqueça de dar o like lá, ativar o sininho para receber os vídeos novos, tá bom? E se inscreva no canal. Vamos para a nossa oração de encerramento e que o Papai do Céu sempre possa abençoar você, a sua casa e o seu coração. Senhor, obrigado pela oportunidade de ter passado por esse momento tão difícil, né, que nós estamos passando aqui na nossa vida, principalmente na minha, que eu passei por um momento de saúde um pouco delicado, mas já estou recuperado. Que o Senhor possa olhar pela saúde de todos os nossos irmãozinhos, né, do mundo todo que estão passando por necessidades, não só de saúde, como um alimento, como uma comida, como um abrigo. Que o Senhor possa glorificar cada família, cada ente que está sofrendo nas ruas, crianças, adultos, velhos, cada um que possa receber um pouco da Tua graça, Senhor. E que o Senhor possa permitir que eles não passem necessidade e tenham o mínimo para a subsistência. Abençoe o coração daquele que está nos assistindo, faça com que cada um que está assistindo, Senhor, possa compreender na integridade a simplicidade, né, das simples palavras que eu estou proliferando aqui nos vídeos e que possa levar isso em pauta e plantar sua semente para o bem. Que assim seja. Amém. Até a próxima, pessoal. Reflitam sobre o vídeo e até o próximo vídeo. Forte abraço.